está aberto os nossos trabalhos. Hoje nós contamos com um expositor doutrinário, o Sr. Wilson Lemes, que é lá da Casa Espírita Irmãos de Boa Vontade, não, Fé e Esperança, lá onde o Sr. Simvaldo, nosso eterno Sr. Simvaldo, que muitos anos também veio dar palestras aqui para nós, agora vem o Sr. Wilson Lemes. Seja bem-vindo, Sr. Wilson, está com a palavra. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Mas a fé e a esperança também tem irmãos de boa vontade. Não fossem eles, não existiria a fé e a esperança. Mas vamos ao tema da noite. A visão espírita da depressão. Nós poderíamos chegar aqui e falar aos irmãos a respeito do que pensa e do que visualiza a doutrina espírita a respeito dessa moléstia que se faz presente já na humanidade desde antes de Jesus. Não tinha essa denominação porque ainda não fora criada. Nós vamos ver que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec aborda o tema falando da melancolia. Mas não seria o suficiente para que nós entendêssemos como ela age no corpo físico e que fizéssemos uma comparação. Porque a ciência humana tem uma visão, a ciência espírita tem outra que completa a ciência humana. É preciso associar as duas. No Brasil nós temos a Associação Médico Espíritas do Brasil, que entendendo desse aspecto espiritual, melhor compreendem essa questão da depressão. Dá licença um pouquinho, que lá dentro a gente não está escutando. Ah, tá. Eu tenho que falar bem pertinho, se o senhor quiser pegar. Tá? Então, vamos facilitar a audição. Como eu estava dizendo, a Associação Médico Espírita, por ter especialistas formados nos bancos acadêmicos a respeito das doenças físicas, associando esse conhecimento com a doutrina espírita, tem uma melhor compreensão das causas e de como tratar esta doença. Mas o tempo urge, nós vamos entrar no assunto. Quais algumas das causas e fatores de risco para a depressão? Porque se existe a depressão, tem que ter uma causa. E eu posso me livrar dessa causa? Eu posso evitar os fatores de risco? Isso nós encontramos lá na internet de Miguel Lucas, em terapias psicológicas. Primeiro, a solidão. Eu coloquei ali a imagem de uma pessoa em solidão, embora cercada de pessoas, num círculo meio afastadas. Porque é assim que muitas pessoas se sentem quando se sentem solitárias. Mesmo aqui entre nós, alguém pode estar se sentindo solitário. Numa festa, a pessoa pode sentir-se solitária. Dentro da família também. Então, isso é bastante comum. Histórico familiar de depressão. Ou seja, se um dos pais tem depressão, a pessoa tem uma determinada probabilidade de desenvolver a depressão. Se ambos os pais tiverem depressão, e essa probabilidade aumenta, duplica e até triplica. Existem várias pesquisas apontando em índices diferenciados. Alguns falam em 15% quando um dos pais tem depressão. Outros já falam em 25%. E no caso, quando os dois têm, alguns falam em 35%. E há pessoas que pesquisam e que chegam à conclusão que até 70% das pessoas que têm ambos os pais com depressão podem desenvolvê-la. Porque aí influencia a questão genética. Esta é a visão da ciência. Problemas de relacionamento conjugal, lares com relações tóxicas. Esses dias ele me perguntou o que é uma relação tóxica. É aquela que faz mal a ambos ou a um dos cônjuges. Geralmente um é mais afetado que o outro, mas muitas vezes ambos o são. Tensões financeiras. Quando a pessoa tem dificuldades econômicas, é certo, e todo mundo diz, que o dinheiro não traz felicidade. Mas a falta total do dinheiro, ou para atender as necessidades básicas, também não. A pessoa precisa ser um espírito muito iluminado para, em extrema necessidade, não ficar tensionado emocionalmente diante das dívidas que são cobradas, ou que contraiu. Trauma ou abuso sofrido na infância. E muitas pessoas sofrem ou sofreram abusos quando crianças. E esse trauma fica no inconsciente ou mesmo no subconsciente. E às vezes conscientemente mesmo. E isso traz grandes prejuízos
para o estado emocional da pessoa quando adulta. Quem se encontra numa situação assim, como também nos outros casos, precisa urgentemente buscar atendimento de um psiquiatra ou de um psicólogo para vencer essas causas, mudar, porque quando o abuso é sofrido na infância, isso é terrível, isso é condenável em todos os sentidos, mas se a pessoa já é adulta, não existe mais o fator desencadeante. É só uma memória que faz com que a pessoa continue a sofrer as consequências de um trauma que já passou. Então nós precisamos nos esforçar. Eu sei que isso não é fácil. Teoria é uma coisa, a prática é outra. Quem passa pela experiência sabe o quanto é difícil. Mas a pessoa só vai conseguir mudar se esforçar, dar o primeiro passo. Não existe milagre em nenhum sentido. A pessoa foi curada da depressão por milagre. Não. Ela se esforçou por, assim, obter esta cura. Uso de álcool ou drogas. As pessoas que abusam do álcool, que usam drogas ilícitas, por exemplo, mesmo lícitas, principalmente algumas que só fazem mal ao corpo, estão se predispondo a desenvolver a depressão. Situação de desemprego ou subemprego. Desemprego quando a pessoa, todo mundo sabe o que é, né? Não tem uma fonte de renda, não conseguiu ser incluída em um ambiente de trabalho, não recebe uma remuneração mensal, ou diária, ou seja como for. Aquela que não tem fonte de renda para viver. E subemprego é quando a pessoa, uma vez nessa situação, se submete a salários aviltantes para poder sobreviver. E muitas vezes com dependentes, e aí a situação fica mais difícil ainda. Então a pessoa pode também se deprimir. Problemas de saúde ou de dor crônica. A dor crônica é aquela que, apesar do tratamento, ela continua. Tem diversos tipos de dor crônicas. E eu posso citar, de conhecimento de causa, a neuropatia diabética. Não estou aqui me vitimizando, mas só para dar um exemplo. Eu tenho neuropatia diabética desde mais ou menos 2007 ou 2008. Ela é uma degeneração dos nervos em razão da glicose muito alta no sangue. Eu, quando jovem, desenvolvi diabetes e por muito tempo, até 2005, não fiz um tratamento adequado. Aí o sangue com a glicose muito alta se torna ácido e acaba corroendo as bainhas do nervo e expondo o nervo, porque a função do nervo é transmitir ao cérebro as sensações do corpo, diversas. Fome, frio, sede, calor, etc. Toque ou dor, no caso de uma lesão. Então ele fica muito exposto, qualquer coisa provoca dor, pisar no chão dói. Em caso extremo, até vestir uma roupa dói. E também, além disso, eu tenho bursite no pé. Além de um tumor de morto num tendão, que é cria tipo um tumorzinho no tendão, provoca uma dor terrível. E existem tratamentos, mas sem garantia que não retorne. Aí como é que eu faço para não me deprimir? Confesso a vocês, atividades como essa, que exigem a minha atenção, que exigem o estudo, e que exigem que eu comece a lembrar o que eu conheço, o que eu aprendi para expor, fazem com que eu foque minha mente em outra coisa. Outra também o meu trabalho. Quando eu estou no trabalho, nem lembro das coisas. Agora, quando eu paro para ver um filme na televisão, ou no YouTube, ou na Netflix, de repente eu começo a sentir dor. E não tem jeito. Tem um puff, eu coloco o pé, dobro, encolho, estico e a dor continua. E quando dorme, ainda por cima tem sonhos que são promovidos pelo corpo físico em formas de pesadelo. Não vou nem aqui me estender por falta de tempo. Se eu fosse focar nisso, eu sei que existem dores muito mais fortes. Tem pessoas que não aguentam, tem que tomar entorpecentes, morfina e outras medicações. Dá para chamar de medicação, mas são drogas, na verdade, anestesiantes para poder suportar e mesmo assim gritam de dor. Então, em casos extremos, mais graves que o meu, que as pessoas não conseguem nem mesmo pensar numa coisa diferente, elas podem entrar em depressão. Quem poderá contrair depressão? Instalar em depressão, causa e consequência, tratamento de Isaías Claro. Tem vários vídeos dele no YouTube, quem quiser pode buscar. Pessoas de todas e quaisquer condições, em princípio,
podem contrair tal moléstia. Esta enfermidade pode assim afetar crianças, adolescentes, jovens, pessoas na madureza da vida e também idosas. Podem outros sim afetar ricos e pobres, cultos e ignorantes, encarnados e desencarnados, brancos, negros, amarelos, em suma, filhos de todas as nações. Deste modo, pessoa alguma, em princípio, seja qual for a sua condição, está livre de padecer deste terrível mal. Como nós dissemos ali, segundo as estatísticas, a hereditariedade influi. Mas então, a pessoa desencarnando, ela estaria livre da depressão. Porque esse fator hereditário está no corpo, não no espírito. Mas então, como é que Isaías fala que também afeta desencarnados? Então, existe mais coisa além da matéria que provoca a depressão. Senão, o espírito desencarnaria e estaria livre. Mas não. Quem não se trata enquanto está encarnado tem grande probabilidade de desencarnar e continuar deprimido. Então é preciso que nós descobramos as causas e comecemos a tratar de imediato delas. Não é fácil, porque pessoas, inclusive palestrantes espíritas de renome, já relataram que passaram por processos assim. E é muito agressivo. Eu não estou aqui menosprezando quem passa por esse fenômeno que afeta a mente e o corpo. E a mulher e a depressão? A mulher é que mais se deprime, segundo estatísticas. Maus tratos, agressões físicas e psicológicas, salários menores, que infelizmente ainda, segundo pesquisas, no setor privado é muito constante. A gente vê até na televisão, né, pessoas com a mesma função, o homem ganha mais que a mulher. Isso tem que ser mudado. No setor público, graças a Deus, é diferente. Lá o que vale é a competência, claro, com exceção de alguns cargos de confiança. Mas na carreira o que vale é a competência. E eu estou percebendo que as mulheres estão ganhando destaque no setor público. Estão aparecendo com maior frequência do que os homens, conquistando as vagas através do concurso. Porque se dedicam mais, estudam mais. Qualquer um pode ir na faculdade hoje à noite, se quiser, e olha quantos jovens masculinos e quantas jovens femininas tem lá. Geralmente a gente vai ver que tem mais meninas do que meninos estudando. Não sei os nossos irmãos homens aí, parece que se acomodaram um pouco no tempo, naquela ideia da supremacia masculina. Já não é mais assim, é preciso mudar. Mas ainda assim os salários das mulheres, volto a repetir, em certos setores da vida privada são menores, e isso as afeta. Ocupar-se com uma só tarefa, mulher que somente se ocupa da casa ou da família, isso também está mudando muito. Mas da minha geração, um pouco mais recente, isso era bastante comum. Porque os costumes da época eram outros. Hoje as mulheres já estão mais bem preparadas, estimuladas, inclusive, a, como eu disse, frequentar uma escola, uma faculdade e se preparar para superar as dificuldades econômicas e conseguir uma fonte de renda, às vezes maior que os homens. É muito comum. Mulheres ganhando mais que o marido hoje. Mas ainda temos mulheres que só se ocupam da casa ou da família. O complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade pode ser tanto para mulher como para homem. Mas é bastante frequente nas mulheres se sentirem inferiores, o que é um grande equívoco. E quem veio demonstrar primeiro que não existe uma relação de inferioridade entre os sexos foi Jesus. E foi combatido por isso quando esteve na Terra. Quem assistiu aquela série Maria Madalena, é uma série ou um filme? Uma série, né, que tem na Netflix, vai ver ali que Jesus sentava com as mulheres à mesa, a mesa era baixinha, eles, na verdade sentavam no chão. E os apóstolos mesmo se admiravam como ele sentava e conversava com as mulheres. As mulheres não podiam nem conversar com os homens. E Jesus veio mostrar que nós somos iguais em questão de direito e em questão de capacidade, tanto que Maria Madalena foi quem ensinou os apóstolos que não sabiam ler a lei e escrever. O abuso sexual, muitas vezes a mulher sofre, mesmo dentro do matrimônio, pode acontecer. Quando a mulher, por exemplo, está doente ou não tem disposição para uma relação sexual, muitos homens acham que é obrigação dela manter relação sexual. E utilizam da força e abusam do seu poder físico para que
que a mulher se submeta a eles. Isso é abuso sexual. E a lei pune. Caso isso aconteça, a mulher pode ter coragem de denunciar. O tédio, a repetição das mesmas tarefas, das mesmas coisas, não sair de vez em quando de casa, não fazer uma viagem, não ir a um restaurante, igual ao cinema. Hoje já não é mais moda de cinema, mas ainda temos um cinema aqui em Santo Ângelo. De vez em quando seria bom fazer alguma coisa diferente. Os conflitos domésticos também ainda, infelizmente, bastante comuns. Basta ver o noticiário, né? A inveja de certas mulheres, quando não tem o poder aquisitivo que eu falei, as mais atuais têm, mas as antigas não, quer o dinheiro, o status e a segurança do homem. Isso não é regra absoluta, mas na maioria dos casos, da nossa geração pelo menos, as mulheres ganhavam menos que os homens. Claro, salvo exceções. O excesso de consumismo que leva à escassez, isso é bastante comum. Basta ver as estatísticas do endividamento das famílias brasileiras. Além dos preços estarem um pouco elevados, existe também o descontrole. Porque se nós formos olhar pessoas que ganham menos, estão em melhor situação porque são ponderadas, são equilibradas, não consomem em demasia. O estresse, a rejeição do próprio corpo. Hoje a pessoa vê revistas que quase não se vê mais na internet, ou na televisão, ou nos filmes. A gente vê padrões de beleza, masculino e feminino. E faz com que nós, a maioria, se não soubermos trabalhar essa questão, passemos a rejeitar o próprio corpo. E daí é o passo para um desequilíbrio, é um passo, né? Porque a pessoa não vai conseguir tão facilmente ter um corpo como as atrizes, como os atores. E eles mesmos não conseguem manter. Basta nós vermos assim alguns atletas de pouco tempo que se aposentaram, hoje como é que estão. Alguns atores, o Gladiador, por exemplo, não me lembro o nome dele, era um modelo de porte masculino, hoje está, acho que perdendo para mim. E aí alguns até brincam assim, né? Você que sempre quis ter o corpo de fulano e tal, hoje agradeço que tem. Mas então não podemos rejeitar o próprio corpo. Claro que devemos ter uma certa disciplina para não deformá-lo também. A sensação de abandono, a carência afetiva, a preocupação excessiva com tudo. Preocupação. Ocupação é a coisa, ocupar-se com alguma coisa a fazer no momento. Preocupação é ocupar-se antes de alguma coisa que nem é realidade, às vezes nem vem a ser. A ansiedade. Eu destaquei o estresse e a ansiedade, porque muitas vezes nós confundimos e até usamos as duas palavras como se fossem sinônimos. Mas não. O estresse é um estado emocional que a pessoa desenvolve diante de um estímulo presente. Por exemplo, a pessoa está dirigindo numa autoestrada bastante movimentada, como por exemplo, a 101. Tem trecho ali que dá para desenvolver 110 dentro do limite estabelecido. 4 pistas. Mas se pegar numa sexta-feira ou num domingo de manhã, na época de temporada nas praias, até engarrafamento dá. E tem gente que desenvolve velocidade acima disso. Então a pessoa tem que estar atento a quem vem na frente, quem vem no lado, quem vem fazendo ultrapassagem, quem vem atrás. Tensa no volante. Às vezes a pessoa não se dá conta, fica com tendões endurecidos de tanta pressão que segura o volante quando não tem muita experiência naquela área. Claro que tem gente que anda por lá como se estivesse em casa, né? Mas chegado ao destino, esse estresse já não tem mais a causa estimulante que o promoveu. E a pessoa vai relaxando e o estresse some. Já a ansiedade não. É um estado vibracional, emocional permanente. A pessoa até dorme ansiosa, está sempre agitada. E muitos de nós envolvemos isso. Ele começa com estresse. Mas quando a pessoa tem muitas atividades estressantes, aquilo vai agravando e aquela energia vai se acumulando e a pessoa acaba se tornando uma pessoa ansiosa. E isso pode levar à depressão. Competição dos tempos atuais, o perfeccionismo. Muitas vezes as pessoas confundem perfeccionismo com perfeição. E algumas entrevistas perguntam para ela, está defeita. A pessoa fala, eu sou perfeccionista. No fundo ela quer dizer para o outro que ela faz as coisas bem feitas. Mas perfeccionismo é uma coisa ruim para quem é. Porque a pessoa não se admite errar. E ela se dedica muito no trabalho e rende menos que os demais.
e acaba se prejudicando. Isso não é bom para a empresa. É bom uma pessoa competente, não um perfeccionista. A velhice. O pensar que sofre demais. Como assim? A velhice é causa de depressão? O que é velhice? Hoje em dia fala assim, os direitos dos idosos. Não é o direito dos velhos. Por quê? Porque idoso é aquele que tem idade, que já viveu um certo número de anos e ainda vive. E pode viver muito bem. Nós assistimos a um teatro dirigido pela Sandra Madri, foi segunda-feira agora, quando a velhice chegar, se não me engano é o nome. Eu até gravei, ainda vou editar, vou mandar para ela ver se posso publicar. Só gravei o finalzinho. E que fala dessa questão. As pessoas, às vezes, quando têm uma certa idade, quando são idosas, se sentem velhas. E aí se deprimem, em vez de viverem a vida. Muitas vezes pessoas aposentadas que poderiam viver bem. Fazer uma caminhada é muito bom para vencer a depressão. Acho que pelo menos auxilia a vencer a depressão. E dá sentido à vida. Eu até falei no encerramento lá, que a mensagem que elas nos deram foi muito boa. Porque, segundo as obras básicas, o limite, está no Livro dos Espíritos, do trabalho é a força. E por isso a aposentadoria, até por lei humana. Mas o que é trabalho? Uma outra questão. Trabalho é toda ocupação útil. E o trabalho é terapia. Então, as pessoas fazendo qualquer coisa útil à humanidade, ou para si própria, como estudando, já é uma ocupação útil. É um trabalho. E isso faz com que a pessoa dê sentido à vida, e mesmo que idade avançada, não se sinta velha. E, portanto, não se deprima. Perfil comportamental do depressivo. Aparência triste e abatida. Os movimentos se tornam mais lentos, diminui a gesticulação que acompanha a fala e o andar. A pessoa fala pouco e o tom de voz é baixo. Tem poucos assuntos para conversar. Não perder peso sem que estejam com depressão. Ou mesmo podendo ocorrer com as crianças que em determinados períodos apresentam uma incapacidade de aumentar o peso. E aí eu botei uma foto aí. Sabe quem é essa figura? Duvido que vocês adivinhem. É esse que vos fala. Isso aqui, eu fiquei nessa situação quando eu desenvolvi o diabetes num ponto extremo, diabetes tipo 1, na época eu era bem jovem, tinha uns 26 anos, 27 anos. E comecei a perder peso, a boca muito seca, e devido ao trabalho, ou não querer admitir uma hipótese de diabetes, porque imaginava que diabetes era o fim do mundo, não tinha informações que temos hoje na época, não tinha internet, nada dessas coisas que nós temos hoje. E uma vez eu estava em Videira e contei os sintomas a uma parente da minha esposa. Ela disse assim, mas isso é diabetes, fulano lá tem diabetes, ela só come feijão. Eu digo, como assim que eu vou comer só feijão? Eu não quis nem saber que eu tivesse essa doença. Mas teve um período que a minha boca secava tanto, que eu me sentia tão mal, eu urinava assim de 20 minutos e bebia água de montão, almoçava que nem um condenado e só perdia peso. Fiz meu exame. A glicose em jejum até não estava tão alta, estava 220 com diabetes, mas eu que não aproveitava nada. Eu consumia as energias do corpo, em vez de consumir a glicose que eu me alimentava. Porque o meu sangue estava rico em diabetes, mas não tinha insulina. Meu pâncreas não produzia mais. Então eu emagreci, não vou adentrar, porque daí nós vamos estender muito. E uma pessoa que olhasse assim, poderia pensar que está deprimido. Mas não, eu não estava deprimido. Eu me sentia até envergonhado, porque me sentia preguiçoso. Com vontade de dormir, eu trabalhava com venda, estava viajando, me dava vontade de dormir no meio da tarde. Eu disse, mas por que eu sou assim? Até que eu descobri que eu estava com diabetes. Aí passei a fazer uso de insulina, hoje estou acima do peso. A pessoa passa muitas horas por dia sentada ou deitada. Redução marcante de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, a maior parte do dia, quase todos os dias. Nas crianças e nos adolescentes, este comportamento depressivo poderá apresentar-se como uma irritação constante, permanente. E às vezes o pai pensa que a criança é birrenta, e na verdade ela está depressiva. O deprimido não reconhece que está deprimido. A pessoa não tem capacidade de recuperar sozinha as atividades normais. Daí a importância do apoio e da compreensão da família, dos amigos, do apoio do profissional especializado
do Centro Espírita e de outras instituições mais. Insônia ou hipersônia, dificuldade grande para dormir ou o oposto, excesso de sono quase todos os dias. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Sensação de desvalorização ou culpa excessiva ou inadequada, exagerada. A pessoa se sente sem valia alguma e passa a nutrir este tipo de sentimento. Diminuição da capacidade de pensar ou de se concentrar, ou ainda indecisão quase todos os dias. Por último, esse é o sinal que serve para identificar nosso portador de depressão: vontade de morrer, pensamentos de morte, ou ainda pensamentos em torno do suicídio, ideias suicidas recorrentes que surgem, que desaparecem, que ressurgem na mente da pessoa. Tentativa de suicídio também serve para identificar o depressivo. Eu não tenho tempo aqui para falar, mas eu ouvi uma palestra do Divaldo Franco, que ele falou que em 1978 apareceu um caso, ele chama filho, porque adotou muitas crianças que apareceram na Mansão do Caminho, que ele socorreu, e que não tinham pai, ele adotou, então ele tem centenas, se não mais de 1000 filhos. E na época tinha um jovem de 16 anos que começou a apresentar, ele chama de melancolia profunda. E mais tarde foi, numa sessão mediúnica, diagnosticado que um espírito promovia essa melancolia nele. Eu não vou entrar no detalhe, porque senão é só a história daria uma palestra. Mais tarde também, a mãe do menino apareceu lá procurando ele e encontrou, e a mãe também tinha esse problema. E através do trabalho de desobsessão, o espírito se convenceu que deveria mudar. Ele disse que não perdoaria, deixaria para que Deus fizesse o trabalho da justiça, mas que ele ia procurar a sua vida, porque foi orientado a ele que ele deveria ser feliz, que estava na hora dele ser feliz. Ele estava num processo de vingança porque fora pai daquele jovem numa outra encarnação, e a mãe dele hoje também fora a mãe dele, e juntos, eles, dia 31 de dezembro de 1899, provocaram a morte desse homem por envenenamento, aliás, por sufocação. Primeiro deram alguma coisa na comida, que ele ficou com sono, e ele se acordou, o filho estava sufocando até que eu matasse, para ficar com os bens, e agora ele procurava a vingança. E uma vez esse espírito se afastando, eles melhoraram. Claro, mantiveram o tratamento, no caso do filho de Divaldo, medicamentoso, psiquiátrico, e ficou bom. A melancolia, agora nós vamos na visão espírita. Eu falei que Kardec usou esse termo. Como é que o espiritismo vê a depressão? Ele diz assim: sabeis, porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Como eu disse, a ciência diz que as causas são físicas, embora não consiga detectar quais. Ainda busca, mas que também existem as causas hereditárias. E isso é verdade. Mas vejamos aqui esse livrinho que eu peguei agora há pouco, Leis de Amor do Espírito Humano, gravado por Chico e Divaldo, em parceria, cada um em pontos diferentes. Primeira questão: o que estrutura espiritualmente o corpo de carne? O corpo espiritual, ou perispírito, é o corpo básico, constituído de maneira sutil, sobre o qual se organiza o corpo de carne. Ou seja, quem modela o nosso corpo é o modelador espiritual, ou corpo perispiritual. Ele sofre as influências diretas do nosso agir, do nosso pensar. Nós podemos, como eu disse antes, desencarnar deprimidos, porque passando uma vida inteira com pensamentos negativos, nós nos impregnamos de energias deletérias que ficam presentes no perispírito e precisam sair para algum lugar. Então, numa próxima encarnação, devido ao estado do perispírito,
ele pode desenvolver um cérebro predisposto à depressão, com falta de algumas substâncias que dão prazer nas vivências da vida e que nos trazem felicidade. Na ausência dessas substâncias, é preciso entrar com medicação. É preciso entrar também com terapia espiritual e psíquica para que a pessoa mude. E por que aqui diz que o corpo, que o espírito às vezes, vamos voltar aqui para ver, entendeu? Aspirando à felicidade e liberdade. Mas que liberdade é essa? Se ele esgota o jangido ao corpo que lhe serve de prisão. Por quê? Porque a maioria de nós estamos na Terra, quase todos, se não todos, num processo de expiação e prova. Quem está em expiação e prova? São aqueles que estamos comprometidos com a própria consciência e com as leis de Deus. Grande parte vindos de planetas onde já evoluíram, os que lá permanecem, e nós sentimos uma saudade do convívio com eles, inconscientemente, é no subconsciente. Então o corpo tenta se libertar, mas mesmo que houvesse a morte do corpo, como muitos procuram fugir pelo suicídio, nós não vamos voltar para esse lugar. Lá só vão aqueles que estão na sintonia deles. E a pessoa que se mata, ela não assumiu ainda as responsabilidades dos seus próprios atos. Então ela vai atrasar mais ainda esse processo de reencontro com os amigos, com seus entes queridos que ela nem mais se lembra, mas que sente saudade. Então fica no corpo, desenvolvendo essa depressão. É preciso mudar. O universo é infinito. Nós encontramos amigos em qualquer lugar, basta que nós hajamos bem e vamos encontrar pessoas que também agem bem, por afinidade. Eu já morei em algumas cidades, em toda parte encontrei gente boa, como também alguns que eu não gosto de conviver. Mas a maioria são pessoas boas. Às vezes a gente vê alguém e não dá muito valor, mas quando conversa com a pessoa, sente que é uma pessoa agradável de conversar, uma pessoa agradável de conviver. Eu me recordo que uma vez eu sentei num ônibus, eu era vendedor naquele tempo, não tinha carro, em Vacaria indo para Caxias. Sentei ao lado de uma senhora, talvez mais nova do que eu sou hoje, na época eu era bem jovem, era mais jovem do que quando eu mostrei essa foto ali. Eu, indiferente, assim, daí quando ela começou a comecei a conversar com ela, eu digo, mas que diferença que dá a pessoa estar ao lado da pessoa e conversar e ver que ela tem padrões vibracionais semelhantes ao meu. Eu já era espírita na época. Então eu já desenvolvia, bem antes de ser espírita mesmo, uma vibração de busca de conhecimento e de agir bem, embora eu tenha aprendido a agir melhor dentro da doutrina espírita. Então a gente às vezes sente essa vontade de sair e não sabe por quê. E aí vê que tudo isso, que os esforços são inúteis, não consegue sair, né? Cai no desânimo. E daí vem o que hoje nós chamamos de depressão. O abatimento, uma espécie de apatia. E a pessoa se julga infeliz. Consequência disso tudo, comprometimento do sistema imunológico, surgem as doenças, enfermidades orgânicas. Às vezes, suicídio, nem todo mundo que se suicida é deprimido, mas na maioria dos casos, sim. Fator destrutivo da mente e personalidade, tragédias várias. Como diagnosticar? Só quem pode diagnosticar é um médico. Não basta a pessoa, por exemplo, ouvir alguém falar, dizer, mas eu tenho sintomas, porque eu tenho aquilo, então eu sou deprimido. É preciso consultar o médico. E o tratamento é individualizado, não existe um padrão. Fulano se tratou assim, eu também vou fazer o mesmo. Cada caso é um caso. Então é preciso fazer uma análise. Onde está a causa? É preciso combater a causa. E como atingir a cura? Procure conhecer-se. Espiritualize-se. O que é espiritualizar-se? É viver, não vou dizer mais, mas pelo menos em equilíbrio, as questões espirituais. Reservar um dia, pelo menos na semana, para o Evangelho no lar. Frequentar um ambiente onde se fale de Jesus, onde se faça pregações que nos orientam o bom proceder na vida e a busca da felicidade. Desapegar-se das coisas, dos bens transitórios. Mas o que é bem transitório? É um carro, uma casa. Mas é só isso? O meu cônjuge é um bem permanente? É ou não é?
O padre diz assim, até que a morte os separe. Tem gente que quer viver para sempre quando se dá bem, né? Eu e a Irene sempre vamos voltar na próxima encarnação. Tomara que deva, não se sabe. Essa união, ela é transitória. Às vezes a pessoa precisa experimentar outro tipo de convivência para avançar em outra área. Então nós temos que nos desapegarmos. Às vezes a pessoa diz, ela desenvolveu uma saudade doentia, e muita gente quando perde um ente querido entra em depressão. Isso não é bom nem para quem ficou, nem para quem vai. Porque aquele laço de afinidade acaba, pelo estado emocional de quem ficou, perturbando quem precisa se libertar. Porque é outra fase da vida. Nós temos uma visão assim acanhada do que é a vida espiritual. A vida espiritual é quase igual aqui. Aqui é uma cópia imperfeita, mas é quase igual, mas melhor. As nossas faculdades são mais bem utilizadas porque não tem os obstáculos que nós temos na vida física. Então, mas o espírito desencarnado precisa tomar conta de novo dessa situação e relembrar todo o seu potencial e desenvolvê-los ainda mais. Se preparar, porque o progresso não para. E hoje, mais do que nunca, nós vemos que os jovens nos dão um banho de conhecimento em todas as áreas. Do nada, eles se prepararam antes. Eles não nasceram aqui e aprenderam por um milagre. Vieram preparados, então para eles é mais fácil. Perdoe sempre. Quem não perdoa acaba desenvolvendo um ressentimento, sentir de novo algo que não existe. Perdoe-se também, recomece que é importante se perdoar. Porque Jesus diz, amai ao próximo como a si mesmo. E quem se ama se perdoa. Aí depois ele vai estender o perdão ao outro. Ele não pode perdoar ao outro se não se perdoa também. Liberte-se, como é o caso das obsessões. E aqui nós vamos ver um poema do espírito Alta de Souza, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que diz o seguinte: alguém te espera o amor, estrada fora. Seja o dia translúcido ou cinzento, para extinguir a sombra e o sofrimento nas empedradas trilhas de quem chora. Não te detenhas, vem. O tempo é agora. Há quem se arrase ao temporal violento e corações ao frio, à noite e ao vento, ante a descrença que se desarcola. Vem a estrada do mundo, ampara e ama, esclarece e consola, alça por chama o próprio coração fraterno. Esse alguém é Jesus que te abençoa. Trabalha, serve, esquece-te, perdoa, e o Mestre amado seguirá contigo. Trabalha, serve, esquece, perdoa, e o Mestre amado seguirá contigo. Que fique esta mensagem para nós. Não existem vítimas na vida de ninguém. Muitas vezes nós temos a tendência de nos considerarmos vítimas da sociedade, ou da família, ou do meio. Nós somos vítimas da nossa ignorância. Porque devido a ela nós buscamos a felicidade por meios equivocados e nos perdemos. E não podemos fugir da lei de causa e efeito. E vamos sofrer as consequências dos nossos atos. Às vezes com um cérebro que precisa ser tratado por medicamentos e também do atendimento especializado e espiritual. Nunca se esquecendo do atendimento espiritual. Mas nunca fazendo apenas um dos tratamentos, mas ambos em conjunto. E tocar a vida em frente. Amar, esquecer as dores e perdoar-se. Este é o chamamento de Jesus. E certamente assim procedendo, Ele seguirá conosco. Porque as boas ações, como disse Pedro, cobrem uma multidão de pecados. De que forma? Porque a pessoa quando age no bem mesmo, não é dar uma esmola, estender alguns trocados ou fazer alguma doação. Nem mesmo dedicar algum tempo, se isso não alegrar a pessoa. Fazer o bem é aquela atitude que a gente faz com prazer e que beneficia o outro. Mas em primeiro lugar beneficia quem assim procede. Porque ela passa a se sentir feliz.
E não precisa grandes coisas. Na rua, quando nós evitamos um acidente, tirando um obstáculo da pista, ou avisando alguém de algum obstáculo, ou dando uma orientação para quem pede, ou apenas ouvindo alguém que pede socorro no caso de um deprimido, sem menosprezar o sofrimento de ninguém, dando o nosso apoio e esperança. E eu lembro de tantas pessoas que me ajudaram na vida, que eu nem pensava que pudessem me ajudar. E até fiquei surpreso. O meu tempo já esgotou, mas vou contar isso que eu acho interessante. Eu me recordo que uma vez eu estava numa crise econômica tão grande e pensava nas causas, mas o Evangelho segundo o Espiritismo diz causas atuais das aflições. Mas por orgulho eu me sentia tão deprimido e às vezes me vinha a ideia de suicídio, mas claro que eu não alimentava porque sou espírita, conheço a causa. Eu fazia Tai Chi Chuan, um exercício, e não tinha mais condições de pagar aquilo lá para me desligar. E aí comentei com a senhora que me atendia, eu sempre olhei assim com uma dama da alta sociedade, eu tenho, chamo de TEA, transtorno do espectro autista, entre outras coisas, né? Se eu encontrar você na rua, não vou conhecer. Estude a respeito, não vou poder falar porque é muito curto o tempo, já passou. E daí, quando eu conversei com ela e vi o modo como ela me falava, eu prestei atenção nele. Ela se vestia bem, uma pessoa elegante, mas aí eu olhei e vi que a roupa estava desgastada. Dava para perceber. Mas era uma elegância em pessoa. E falava em Deus, falava em esperança, contou um pouco da sua vida. E eu pensei, como é que pode uma pessoa que eu nunca prestei atenção poder dar esse ânimo? E aquela situação foi superada. Hoje eu vivo bem melhor, de vez em quando tem umas quedas nas questões econômicas, mas isso faz parte da vida. Que não nasceu em berço de ouro tem que lutar com as dificuldades. E mudar também o seu proceder. Evitar estas causas atuais das aflições, porque nem tudo são causas anteriores. E então, agradecer porque Deus colocou na nossa vida essas pessoas que nos ajudam e também nós fazermos a nossa parte. Sempre que houver possibilidade, animar as pessoas. É possível mudar. É possível ser feliz já. Quem posterga a felicidade está atrasando em muito este objetivo. Ele não vai ser conseguido por uma graça divina. Eu vou orar a Deus, Deus vai me tornar feliz. Não. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis, disse Jesus. É preciso agir. Oração é ação. Orar é falar. E ação é agir. É preciso começar. E tenhamos a certeza, meus irmãos. Buscando o melhor para nós, com fé, e acreditando na nossa capacidade, porque todos as temos, não é exclusividade de ninguém, mas a ninguém foi dado de graça. Nós precisamos dar o primeiro passo. Jesus disse, aquele que confia em mim fará as coisas que eu faço, e muitas mais, porque vou para meu Pai. Então não é porque Jesus é o Filho de Deus em a terra que pode fazer o que Ele fez. Ele disse que nós podemos fazer. Mas primeiro temos que estar bem. Uma pessoa doente não pode tratar de um bem. Então vamos tratar da nossa saúde com o atendimento médico e o atendimento espiritual. Muito obrigado. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, nosso anjo guardião que está aqui nesse momento do lado de cada um de nós e que nos deu uma forcinha para que estejamos aqui hoje, porque precisávamos ouvir isso, né? Vamos agradecer ao seu Wilson Lemes, que nos trouxe essa palestra tão importante. Nos dias de hoje nós temos que refletir muito sobre a depressão. Nós não temos palavras para agradecer e dizer que, como você falou, que quando você trabalha, você esquece as dores. Então nós queríamos te pedir para você esquecer as dores, que você possa vir mais seguido aqui trazer esse tipo de palestra para nós, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Semeia sempre. No campo tu és um semeador. Não podes fugir à responsabilidade de semear. Não digas que o solo é árido, que não chove frequentemente, que o sol queima ou que a semente não serve.
Não é a tua função julgar a terra e o tempo. Tua missão é semear. A semente é abundante, um pensamento, um sorriso, um olhar de alento, uma palavra suave, um gesto de compreensão, um copo de água. São sementes que germinam facilmente. Não semeis descuidadosamente como quem cumpre uma missão superficial ou forçada. Semeia com interesse, com amor, com atenção, como quem encontrou nisso o motivo central da sua felicidade. E ao semear, não penses quanto receberei em troca, quanto demorará a colheita. Recorda que não semeias para envaidecer-te, para receberes agradecimentos. Tu semeias porque não podes estar ocioso, porque não podes viver sem doar-te, porque não podes servir a Deus sem servir a todos os outros. És dono de ti mesmo, da vida e do universo. Tua semente, pois, não cairá no vazio. Sem esperar recompensa, tu a receberás. Sem esperar riquezas, enriquecer-te-á. Sem contar com a colheita, tudo se multiplicará. E isso porque tu semeias no reino, onde dar é receber, onde perder a vida é encontrá-la, onde gastar servindo é aumentar. Semeia, semeia sempre, em todo terreno, em todo tempo, em todo lugar, a boa semente, com amor e interesse, como se estivesse semeando o teu próprio coração. Então agora vamos nos dirigir ao passe, vamos nos manter em silêncio para que possamos receber os benefícios do passe. Uma boa noite a todos.